Olá, alunos, pais e responsáveis. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades da semana 1 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2 do sexto ano. Essas atividades estão entre as páginas 60 e 62. Para realizar essas atividades, o PET, o Plano de Estudos Tutorados, traz alguns conceitos. O primeiro desses conceitos é nômades, que são pessoas que não possuem moradia fixa, ou seja, vivem mudando com frequência para atender às suas necessidades, como, por exemplo, a de se alimentar. O próximo conceito é o de sedentários, que são pessoas que possuem moradia fixa, geralmente por terem a habilidade de produzirem sua alimentação. Depois a gente tem o conceito de povos caçadores e coletores, que são povos que dependem exclusivamente da prática da caça e da pesca para a sua sobrevivência. E arte rupestre, que é o conjunto de desenhos, pinturas e inscrições produzidos pelo homem da pré-história. Esse tipo de arte geralmente era manifestado dentro de cavernas e outras superfícies rochosas, e pode ser encontrado em vários estados do Brasil, como Minas Gerais, Bahia e Piauí. Por meio do estudo desta arte, é possível compreender como esses homens viviam. E o último conceito, o conceito de tecnologia, que são conhecimentos que permitem fabricar objetos, modificar o meio ambiente e criar soluções para as necessidades humanas. Esses são os principais conceitos que vamos trabalhar nesse tema, nessas aulas que tem como tema o Paleolítico. Então, para aprofundar sobre o Paleolítico, para a gente entender um pouco mais sobre o Paleolítico, o Plano de Estudos Tutorados indica 2 vídeos que eu vou deixar o link para eles na descrição desse vídeo. Eu espero que vocês já tenham assistido para realizar as atividades. Se não assistiram, assistam. São vídeos excelentes e que trabalham os temas abordados tanto nos conceitos que a gente falou anteriormente, trazendo novos conceitos, contribuindo para a gente entender o que foi o Paleolítico, tá? Para contribuir com o aprendizado de vocês, eu vou trazer aqui algumas informações e eu começo com a expressão pré-história. Então, eu vou trazer uma reflexão sobre essa expressão. A expressão pré-história surgiu no século XIX. Os historiadores desse período, eles privilegiavam as fontes escritas. Então, eles consideravam, eles separaram, eles classificaram as civilizações entre civilizações que não possuíam a escrita e civilizações que já possuíam a escrita. Então, eles criaram uma divisão. Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, a gente tem o surgimento da escrita em diversas civilizações. Então, eles usam isso como o marco. Então, do período que vai do surgimento do gênero Homo, há cerca de 2 milhões de anos atrás, até a invenção da escrita, ocorrida entre 3.500 a 4.000 anos atrás, a gente tem o período que a gente chama de pré-história. Já o período que vai da invenção da escrita entre 3.500 e 4.000 anos atrás, até a queda do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo, a gente tem o período que é a Antiguidade. No sexto ano, a gente estuda basicamente pré-história, Antiguidade e um pouquinho da Idade Média. O período da Idade Média, ou seja, é a idade que está no meio. Olha, a gente tem duas idades, duas divisões da história da humanidade antes e duas depois, tá vendo? Por isso que a Idade Média é chamada de Idade Média, ela está aqui no meio. Então, no século XIX, os historiadores fizeram essa divisão para tentar facilitar o estudo. E aí, a Idade Média, ela vai da queda do Império Romano, em 476, até a invasão da cidade de Constantinopla, que seria o último vestígio do Império Romano do Oriente, em 1453. E aí a gente tem a Idade Moderna, que vai de 1453 até 1789, com a Revolução Francesa, e a Revolução Francesa dá início à Idade Contemporânea. A palavra contemporânea significa que está acontecendo junto a nós. Então, a Idade Contemporânea é a nossa idade. E aí é interessante porque ela era contemporânea
às pessoas do século XIX. Então, eles pensaram, não, a gente ainda está vivendo esse período histórico. Hoje, já se discute que a gente já passou da idade contemporânea, e aí tem gente que usa, por exemplo, o termo pós-modernidade para se referir a esse período que algumas pessoas indicam a partir do final do século XX. Então, às vezes alguns autores usam o termo pós-modernidade, outros usam o termo hipermodernidade, né, para poder entender esse mundo que surge, que a gente está vivendo a partir do século XXI. Então, assim, alguns autores colocam que a idade contemporânea teria terminado, por exemplo, em 1989, com a queda do Muro de Berlim. Mas isso são reflexões, isso são coisas que a gente vai estudar ao longo do tempo, né? Em outras aulas, em outros anos vocês estudaram isso, mas eu trouxe porque eu acho importante a gente já contribuir para esse senso crítico e entender os termos que a gente utiliza, ok? Então, quando a gente fala de pré-história, a gente está falando de um período pré-escrita. Mas esses povos, mesmo que não tenham escrita, possuem história, tá? Então, aqui, só falando rapidinho, né, esse período da pré-história ele é dividido em dois períodos, o período paleolítico e o período neolítico. Então, essa semana a gente vai falar do paleolítico. Ele tem como característica o nomadismo. Então, as pessoas desse período, elas viviam migrando de um lugar para outro, elas viviam da caça, da pesca e da coleta, e tinham instrumentos rudimentares, feitos de pedra, ossos, madeira, ok? E aí agora, a partir disso, a gente já consegue realizar as atividades propostas, tá? Então, questão 1. Sobre o período paleolítico, responda às questões. Como os povos que viveram no período da Pedra Lascada não dominavam a tecnologia de produção de alimentos, eles tinham que viver se deslocando em busca de alternativas para sua sobrevivência. Em função desse fato, como ficaram conhecidos? Então, os povos que têm que ficar migrando, indo de um lugar para outro, em busca de melhores condições, né, de alimentação e de sobrevivência, qual conceito a gente utiliza para denominá-los? A gente viu lá atrás, né? É o conceito de nômade. Então, os povos desse período ficaram conhecidos como nômades, ok? Eu trago aqui um exemplo de resposta, ok? A outra pergunta é a seguinte: para a prática da caça e da busca por frutos, os homens do período paleolítico faziam uso de instrumentos produzidos por eles próprios. Como eram estes instrumentos e de que eram feitos? Eram instrumentos rudimentares, feitos de pedra, madeira, ossos, ok? Os instrumentos de pedra, eles eram produzidos ao atritar uma pedra na outra, lascando até o formato desejado, tá? Por isso que esse período é conhecido como período da pedra lascada. Questão 2. O fogo foi uma das grandes tecnologias. É só voltar aqui que tem uma imagem aqui que ilustra como que era a quebra da pedra para formar o objeto desejado. Então, eles pegavam uma pedra e começavam a lascar essa pedra, tá vendo? Formando o objeto que eles queriam, tá? Eu esqueci de mostrar essa imagem, ok? Então, próxima atividade. O fogo foi uma das grandes tecnologias descobertas pelos povos do período paleolítico e trouxe muitas vantagens para os homens da pré-história. Observe a tirinha e logo em seguida responda a questão. Então, a gente tem uma tirinha aqui da Turma da Mônica em que a gente tem um personagem que representa os homens, né, da pré-história, os homens do paleolítico. Então, ele está dizendo o seguinte: o fogo é muito importante na vida do homem pré-histórico. Graças ao fogo, ele pode comer um bom churrasco de dinossauro, tomar uma boa sopa, peixe assado, batatas, etc. Então, mais uma vez, eu vou frisar para vocês, há um erro conceitual nessa tirinha. Hominídeos e dinossauros nunca coexistiram. Quando os hominídeos surgiram no planeta Terra, os dinossauros já tinham sido extintos há milhares de anos, ok?
Então, vamos lá para a atividade. Além de ser útil para esquentar a comida, quais outras vantagens que a descoberta do fogo trouxe para os povos da pré-história? Então, o fogo trouxe diversas vantagens para o povo da pré-história. Alimentação, né? Poder cozinhar os alimentos foi muito importante para o ser humano. Ele passou a poder comer uma gama muito maior de alimentos ao cozinhá-los. Ele passou a ter mais horas de trabalho, porque agora ele tinha iluminação, então ele não precisava dormir ou se esconder ou parar as suas atividades assim que chegava a noite. Ele podia estender essas atividades um pouco mais. O fogo, além de protegê-lo de animais, porque afasta alguns animais, também oferecia calor, tá? E tudo isso permitiu que o ser humano pudesse migrar cada vez mais longe, tá? E aí ocupar todos os continentes do planeta Terra, tá? E essas mudanças na dieta e no comportamento contribuíram para a elaboração de N coisas que vão resultar, por exemplo, do período neolítico, que a gente vai ver na próxima aula, e até hoje. Então, por exemplo, algumas práticas alimentares que a gente tem até hoje surgiram desse período. Por exemplo, o peixe assado no espeto, como está mostrando na tirinha. Okay? Então, sempre quando a gente estudar a história, é legal a gente pensar sobre permanências e rupturas. Será que alguma coisa do Paleolítico permaneceu ainda nos dias de hoje? Será que a gente ainda faz fogueira do mesmo jeito que eles, atritando lá um pauzinho no outro? O pessoal do escotismo ainda usa essas técnicas. Então é bem legal pensar como que tem coisas que a gente faz hoje que são muito, muito antigas. E a atividade 3 é o seguinte: a arte rupestre é o mais antigo tipo de arte produzida pelo homem. Como vimos, esse tipo de arte se iniciou no período paleolítico e está presente em todos os continentes. Pesquise na internet ou no livro didático uma imagem de uma pintura rupestre encontrada em algum sítio arqueológico do Brasil ou do mundo. Após escolher a imagem, você deve reproduzi-la, como se estivesse confeccionando-a no período paleolítico, simulando a situação vivida por esses povos. Então aqui tem 2 exemplos de pinturas rupestres. Essa primeira, da Argélia, essa segunda aqui, da França, essa da Espanha e outra aqui da Argélia. Nessa daqui a gente já vê que os hominídeos, os seres humanos aqui, né? Eles estão com gado, ou seja, eles já estão num período lá na frente, porque eles já desenvolveram a agricultura, né? E a gente sabe que no período paleolítico ainda não tinha desenvolvido a agricultura. Então, é para vocês reproduzirem essa pintura que vocês escolheram. E a ideia é vocês tentarem utilizar os elementos e instrumentos que vocês tiverem, né? Tentar fazer uma pintura com carvão, com tinta, tentar desenhar em pedaços de argila, no chão, né? Num tijolo, enfim, tentar reproduzir a técnica da arte rupestre, ok? Aqui eu vou mostrar para vocês 2 exemplos. 2 alunos já tinham me enviado a atividade antes de eu gravar o vídeo dessa correção, e aí eu vou mostrar para vocês verem que bonitinho, e para inspirar, né, quem ainda não tem realizado a atividade e tal. Ok? Então a gente tem aqui 2 atividades, ok? Um da Laura e outro do Gabriel, ok? Então, bons estudos, eu espero ter contribuído, ter esclarecido algumas dúvidas, espero que todos estejam bem e que a gente se encontre em breve. Até!